Então, meninos, continuando nosso trabalho de estudos, agora nós vamos dar uma olhadinha na redação da primeira etapa de 2017. Vamos ver o que foi pedido, né, como é que isso se organizou, e aí o que se esperava dos estudantes, e como é que isso foi avaliado. Tá bom? Então, para o conteúdo de redação, né, então vem aqui uma apresentação geral, dizendo, olha, nesta prova, faça o que se pede, utilizando, caso deseje, o espaço indicado para rascunho não é obrigatório, mas é importante, né, no presente caderno. Em seguida, escreva no texto, né, o texto na folha de texto definitivo. Isso tem que ter, no local apropriado, pois não serão avaliados fragmentos de textos em locais indevidos. Já conversamos sobre isso. Respeite o limite máximo de linhas disponibilizados. Qual é esse limite? 30 linhas. Na folha do texto definitivo da prova de redação, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Identifique-se apenas nos locais apropriados. Já conversamos sobre isso, é nota 0 para quem não cumpriu. Bom, gente, e aí o que vai apresentar? 2 trechos, nesse caso específico aqui, ó, a prova do País 1 apresentou 2 trechos de textos motivadores. No trecho 1, a seguir, da obra As Intermitências da Morte, de José Saramago, a morte anuncia em rede nacional de televisão, por meio de uma carta que voltará à atividade depois de ter deixado de matar as pessoas por alguns meses em determinados países. Então, ela não nomeia o país. Na carta, a morte afirma que passará a dar uma espécie de aviso prévio aos seres humanos, né? E ela vai avisar com uma semana de antecedência. Então, ela vai dizer, olha, né, chegou a sua hora, daqui a uma semana, então vai dessa linha. No trecho 2 da mesma obra, o autor sugere que se imagine um momento em que um homem com estupenda saúde, que estava a caminho do trabalho, recebe o aviso de que morrerá em uma semana, tá bom? Então, gente, aí vem os textos motivadores. Eu não vou fazer a leitura com vocês, porque é uma leitura um pouquinho longa. Eu vou disponibilizar aí a indicação de onde está, e depois vocês façam a leitura dos textos motivadores na íntegra, até porque eu espero que você vá lá, que você comece a treinar, que você tente fazer essa atividade, já como uma forma de treinamento, né, para te dar uma base aí para o texto. Então, José Saramago é um escritor português, vocês vão ver aqui algumas palavrinhas com uma grafia um pouquinho diferente. Senhor diretor, né? Nós não usamos assim, geral da televisão nacional. Venho informar que a partir da meia-noite de hoje se voltará a morrer tal como sucedia, sem protestos notórios, desde o princípio dos tempos e até o dia 31 de dezembro do ano passado. E aí a morte vai explicar sua intenção. Vocês estão vendo aqui, ó, que há vários trechinhos assim. O que significa isso? Quando eu coloco parênteses e reticências, eu estou dizendo que o texto não está na íntegra, que isso aqui é um fragmento do texto. Então, ó, onde eu tirei pedaços do texto, aí eu faço essa indicação. Entendido? Então, vamos lá. Eu não vou ler o texto, como eu já disse para vocês, né? É uma leitura um pouquinho mais longa. Olha o trecho 2. Imagine-se uma pessoa dessas que gozam de uma esplêndida saúde, dessas que nunca tiveram uma dor de cabeça, optimistas por princípio e por claras e objetivas razões, e que uma manhã, saindo de casa para o trabalho, encontra na rua o prestimoso carteiro da sua área que lhe diz: ainda bem que o vejo, senhor fulano, trago aqui uma carta para si. Né? E aí eu já disse para vocês, português de Portugal. Então, caro senhor, lamento comunicar-lhe que sua vida terminará no prazo irrevogável e improrrogável de uma semana. Aí, aproveite o melhor que puder, o tempo que lhe resta, sua atenta servidora morte. E aí vem o texto, tá bom?
Agora vem a proposta. A imagenzinha, considerando, proposta da UNB, considerando o propósito da decisão da morte de avisar as pessoas com antecedência de uma semana sobre o fato de que irão morrer, apresentado ao final do trecho 1, redija um texto narrativo contando com um toque de humor ou ironia o restante do dia da pessoa que acabara de receber a carta no trecho 2. Meninos, olha, tem detalhes importantes aqui. Então, a UNB está pedindo um texto narrativo. É isso que a banca estava pedindo. Então, tem que ser um texto narrativo. Contando com um toque de humor ou ironia. Outra solicitação importante. Tem que ter humor ou ironia. O restante do dia da pessoa. Não é para sair contando todo o período, a semana inteira. É para contar o restante do dia da pessoa que acabara de receber a carta no trecho 2. Então, olha, muita atenção ao que está sendo solicitado, tá? Cuidado para não deixar nenhum aspecto de lado. Prestem atenção aos pedidos, bom? Então, nós temos aí, gente, como eu disse para vocês, como é que isso é avaliado? Nós já vimos aspectos macroestruturais, valendo de 0 a 10 pontos. A minha grafia aqui está ótima, né? Valendo de 0 a 10 pontos. Então, nós vamos ter, primeira coisa, a apresentação do texto. Então, a apresentação, legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos. Quanto que valia isso? De 0 a 5. O examinador, ele não vai te dar 0,1, 0,2, 0,3, ele avalia com conceitos. Então, ó, ele pode atribuir 0, conceito 1 ou conceito 2. Então, é isso que ele vai atribuir, tá? Desenvolvimento do tema. Então, aí, o que vai ser avaliado no desenvolvimento do tema? Olha, adequação ao tipo textual. Que tipo textual? Nesse caso, texto narrativo. Então, enredo, narrador, tempo, espaço, personagens. E aí, isso aqui, ó, vale de 0 até 3,5. E aí, o examinador vai avaliar, e nesse caso, vai atribuir 0, 1, 2 ou 3. É o conceito. Quanto mais alto, melhor, né? Humor e ironia, não foi esse um outro item solicitado? Foi. Então, humor e ironia foi um dos pedidos lá. Então, quanto que vale se você não colocar humor e não colocar ironia? Perdeu 2 pontos, tá bom? 0 a 2 pontos. E o primeiro dia do prazo de uma semana, não foi isso que foi determinado lá? Que é o dia do recebimento da carta. Então, você vai contar aquele dia do recebimento da carta. E isso vale de 0 a 4 pontos. Imagina que você não se preocupe com esse primeiro dia, ou que se preocupe parcialmente com esse primeiro dia e vai contar os outros dias da semana. Gente, então muita atenção nesses aspectos, bom? Falamos dos aspectos microestruturais. E aí, ó, o que vai ser avaliado no micro? Grafia, acentuação, morfossintaxe e propriedade vocabular. Lembra daquele cálculozinho que nós já tínhamos falado? Aspecto micro menos 2 vezes, né, o total de erros dividido pelo total de linhas. Aquilo que a gente já tinha conversado anteriormente, bom? Bem, aí, meninos, veio aqui, ó, um gráfico, aquele lá que ele falou que é importante dar uma olhada. Gráfico 1, percentual de estudantes por conceito no quesito 1. Qual era o quesito 1? Margem, parágrafo, né, e legibilidade. Então, olha só, pouquíssima gente tem dificuldade com isso. Quem é que tirou 0? Teve uma criatura que ainda conseguiu, tá? 0,25, né, porque lá era assim, ó, 0, 1, ou 2. 0, 0, 1, metade, 0,25. E aí, quem fez, está tudo direitinho e está 0,5. Ou seja, a maioria, 91% dos alunos não tiveram dificuldade com margem. Então, atenção para esse aspecto, tá? Gente, aí vem os outros requisitos, né? Os outros quesitos lá que foram avaliados. O outro era se fez um texto narrativo realmente. Então, ó,
3,5 era para esse aspecto, né, as características de um texto narrativo. Ah, elas estão relacionadas aqui, tá? No gráfico 3 é o quesito 2.2. Qual foi o quesito 2.2? Humor, ironia. Olha, perceberam que nesse aspecto muita gente deixou, 39% perdeu essa pontuação, porque não utilizou humor ou ironia, né? Aqui 38% fez alguma coisinha de humor, mas possivelmente não atendendo a banca. E apenas 22,29% realmente conseguiram os 2 pontos aqui. Bom? E o último quesito falava sobre a questão do tempo, daquele primeiro dia, tá lembrado? Então, olha só, 3,36 não se deteve nesse aspecto, 10,08 tiraram aí 1,33 nesse quesito, né? Então, aqui no outro caso, 33,51, né? Tiraram 2,67, lembra lá? 0, desculpa, 1, 2, 3. Então, o que é o 3? Alcançar a nota 3. É ficar com a nota máxima. Então, ó, 53,06 realmente conseguiu essa nota. Bom? Então, ó, gráfico percentual de estudantes por nota de conteúdo. Então, como é que ficamos aqui por nota de conteúdo? Olha, nota de conteúdo, considerando, né, aquelas modalidades. E aí nós vimos lá que a nota de conteúdo, ela vale de 0 a 10. Então, nós temos essa situação. E aí vocês vão olhando aqui o mapa. Olha, muita gente conseguiu ficar entre 9 e 10. Bom, espero que vocês sejam assim, que consigam realmente ficar aí entre 9 e 10. Beleza? Então, tá bom. Gente, olha só. Nota final da redação. Como eu falei para vocês, a nota final da redação também é de 0 a 10. E aí vem aqui o percentual de quem ficou nessa, né, com essas várias notas. Então, desde o 1 até o 10, e aí aqui do lado vocês têm esses percentuais. Importante dar uma olhada para ter conhecimento. Gente, aí aqui nesse material chamado Saber Paz, vem esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolozinho é uma chamada para você, aluno. Tá? Direcionando especificamente a você, aluno, né, aos aspectos que devem estar mais atentos. E aqui, ó, tem esse outro aqui, é para nós, professores. Outro aspecto que também devemos estar atentos, tá? E aí vem falando aqui, para os professores especificamente, chama nossa atenção quanto ao desenvolvimento do tema no quesito 2.1, que diz respeito ao tipo textual, mais de 75% obtiveram bom resultado. No quesito 2.2, que solicitava o caráter irônico e humorístico, a minoria obteve nota máxima, o que é bastante preocupante. Ó, no quesito 2.3, que solicitava que a narração considerasse o primeiro dia, tá? Apenas metade dos alunos o fez. Depreende-se, então, que os estudantes se ativeram ao tipo textual, mas deixaram de lado outras solicitações do comando do item. Outras solicitações. Faz-se necessário um trabalho em sala de aula que estimule os alunos a observarem tudo aquilo que o comando da redação solicita. Então, meninos, foco no que está sendo solicitado, tá bom? Espero que essa análise aí tenha sido legal para vocês, né, que dê essa ideia, o que eu tenho que prestar atenção aqui, né, no comando especificamente, e como é que vai ser feita essa avaliação, ok? Então, obrigada pela presença e até a próxima.